O ano é 1984. A Califórnia brilha sob um céu ensolarado, um paraíso de sonhos dourados. Mas uma escuridão se agita. Começa sutilmente, um sussurro de inquietação no ar quente da noite. Então, um grito quebra a fachada idílica. O terror se enraiza, penetrando profundamente no coração do estado dourado. Um predador espreita a noite, seus olhos ardendo com um fogo malévolo. Ele é Richard Ramirez, e ele se tornará conhecido como o Perseguidor da Noite. Nascido em El Paso, Texas, em 1960, a infância de Richard Ramirez é um terreno fértil para a escuridão. Seu pai, um veterano da Guerra da Coreia, é uma figura volátil, propensa a explosões violentas. O jovem Richard testemunha a brutalidade em primeira mão, sua mente jovem absorvendo as lições de violência. Segue-se uma adolescência problemática, marcada por pequenos crimes e um fascínio crescente pelo ocultismo. As sementes do mal são semeadas, esperando o momento certo para florescer. O terror começa silenciosamente, quase timidamente. Um roubo aqui, um carro roubado ali. Mas os crimes aumentam com velocidade assustadora. Os ataques de Ramirez se tornam mais ousados, seus métodos mais violentos. Ele invade casas na calada da noite, um espectro sombrio se materializando das sombras. Suas vítimas, escolhidas aparentemente ao acaso, variam em idade de idosos a crianças pequenas. Ele estupra, tortura e mata, deixando para trás um rastro de sangue e terror que se estende por toda a Califórnia. Um padrão assustador emerge nos crimes de Ramirez. Símbolos satânicos são rabiscados nas paredes, um testemunho de suas crenças distorcidas. Ele força suas vítimas a declarar sua lealdade ao diabo, seus olhos brilhando com um fanatismo aterrorizante. A aleatoriedade de suas vítimas, a brutalidade de seus crimes e os rituais assustadores que ele realiza, todos apontam para uma mente consumida pela escuridão. O Perseguidor da Noite, fica terrivelmente claro, não é apenas um assassino. Ele é um discípulo do próprio diabo. À medida que o número de mortos aumenta, também aumenta a pressão sobre a aplicação da lei. A cidade, uma vez vibrante e cheia de vida, agora está envolta em uma atmosfera de medo e incerteza. As ruas que antes eram movimentadas, agora estão desertas, com os cidadãos se trancando em suas casas, temendo o próximo ataque. Uma cidade, depois um estado, é tomado pelo medo. O Perseguidor da Noite, como ele é conhecido, se tornou uma figura quase mítica, um nome que evoca terror em todos os cantos. As pessoas sussurram seu nome em tons abafados, temendo que ele possa estar ouvindo. A polícia, trabalhando incansavelmente, se vê sempre um passo atrás. Cada pista seguida parece levar a um beco sem saída. Cada suspeito interrogado não fornece as respostas necessárias. A frustração cresce entre os detetives que passam noites sem dormir, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça mortal. Cada beco sem saída, cada oportunidade perdida, apenas aprofunda o sentimento coletivo de pavor da cidade. Os investigadores se veem em uma corrida contra o tempo, sabendo que a qualquer momento o Perseguidor da Noite pode atacar novamente. A pressão é palpável e o medo é quase tangível. O Perseguidor da Noite se torna um fantasma, seu rosto estampado em jornais e telas de televisão, seu nome sussurrado em tons abafados. As manchetes dos jornais gritam sobre seus crimes e os noticiários de televisão dedicam horas de cobertura a cada novo desenvolvimento. A cidade está em um estado de alerta constante. A caça ao Perseguidor da Noite se torna uma corrida contra o tempo, uma tentativa desesperada de impedir o reino de terror antes que ele possa fazer outra vítima. Os detetives sabem que cada segundo conta, e a pressão para capturar o criminoso antes que ele possa atacar novamente é imensa. A cidade espera, com medo e esperança, pelo momento em que o Perseguidor da Noite será finalmente capturado e levado à justiça.
Rostos do medo. As vítimas e suas histórias. Por trás das manchetes e do sensacionalismo estão as verdadeiras vítimas da fúria de Ramírez. As vidas inocentes extintas, as famílias destruídas, as comunidades marcadas para sempre. Há o casal de idosos atacado durante o sono, seus anos dourados terminando em um pesadelo. A jovem sozinha em casa, sua vida brutalmente interrompida. Cada vítima, uma história não contada, uma vida repleta de potencial, extinta pela escuridão que consumiu Richard Ramírez. Suas histórias, embora difíceis de ouvir, são um lembrete gritante do custo humano do reino de terror do perseguidor da noite. Pego no flagrante. A captura e julgamento de um assassino. A história de como um assassino em série foi finalmente capturado e levado à justiça é uma das mais fascinantes e aterrorizantes da história criminal. A pausa no caso vem de uma fonte improvável, o público. A comunidade, cansada de viver com medo, se une em um esforço coletivo para ajudar a polícia. Um retrato falado baseado em relatos de testemunhas oculares é divulgado para a mídia. Este retrato se torna uma ferramenta crucial na investigação, espalhando a imagem do suspeito por toda a cidade. E então, um golpe de sorte. Uma pista inesperada leva os detetives a uma descoberta crucial, mudando o rumo da investigação. Ramírez, seu rosto agora estampado em todos os jornais e telas de televisão da Califórnia, é reconhecido por cidadãos vigilantes. A pressão pública aumenta e a cidade inteira está em alerta máximo. Ele é apreendido por uma multidão enfurecida, seu reino de terror finalmente chega ao fim. A captura é dramática, com cidadãos comuns desempenhando um papel crucial na sua detenção. Seu julgamento se torna um espetáculo da mídia, o mundo assistindo enquanto o perseguidor da noite, despojado das sombras em que se escondia, enfrenta a justiça. O tribunal está lotado e cada detalhe do caso é minuciosamente examinado. A justiça finalmente prevalece, trazendo um senso de alívio e encerramento para as vítimas e suas famílias. Ecos do Mal. O legado duradouro do perseguidor da noite. A história de Richard Ramírez, mais conhecido como o Perseguidor da Noite, é uma das mais sombrias e perturbadoras da história criminal americana. Richard Ramírez é condenado à morte. Seus crimes hediondos chocaram a nação e deixaram uma marca indelével na memória coletiva. Ele morre na prisão em 2013, após passar anos no corredor da morte. Sua morte trouxe algum alívio, mas as cicatrizes emocionais permaneceram. Seu nome para sempre gravado nos anais da história criminal. As manchetes dos jornais e os relatos dos sobreviventes continuam a ecoar, mas as cicatrizes que ele deixou na psique da Califórnia, especialmente nas comunidades que ele aterrorizou, são profundas e duradouras. E de fato, da nação, são profundas. A nação inteira sentiu o impacto de seus crimes e a sensação de vulnerabilidade se espalhou. O perseguidor da noite, com seus atos aleatórios de violência, trouxe medo e pânico a cada esquina. E abraço arrepiante do mal deixou uma marca que ainda é sentida hoje. Tornou-se um símbolo da parte obscura do sonho americano. Seus crimes revelaram a fragilidade da segurança e da paz. Seus crimes, um lembrete gritante de que mesmo no sol, a escuridão pode estar à espreita. E na promessa do Estado Dourado, onde muitos buscam um novo começo, a escuridão pode espreitar nas sombras, esperando o momento de atacar. A história de Richard Ramírez serve como um lembrete sombrio de que o mal pode surgir em qualquer lugar, a qualquer momento. Reflexos na escuridão. A psicologia de um serial killer. O caso de Richard Ramírez continua a fascinar e horrorizar, provocando questões sobre a natureza do mal e as motivações que levam os indivíduos a cometer atos tão indizíveis.
Que caminho tortuoso levou Ramírez a abraçar a escuridão? Foi a brutalidade que ele testemunhou quando criança? O fascínio pelo ocultismo? Ou havia algo inerentemente mal à espreita dentro dele o tempo todo? Essas questões continuam a intrigar criminologistas, psicólogos e o público em geral, garantindo que o espectro do perseguidor da noite continue a assombrar nossa imaginação coletiva.